Shalom, shalom, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Merkavá, Carruagem Celestial. Seja bem-vindo à nossa plataforma, à nossa Alcateia, a nossa grande comunidade, onde nós estamos nos juntando para aprender mais do Senhor, falar mais sobre Deus e sobre a sociedade como um todo. Nessa aula, nós vamos abordar alguns temas específicos, vamos falar um pouquinho sobre o tabernáculo, vamos falar um pouco sobre os 4 seres viventes, que representam 4 requisitos básicos que o Eterno requer de nós para que a presença dele esteja sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse momento dessa aula. Então, querido aluno, eu quero te convidar nesse momento para nós estarmos orando, para nós iniciarmos mais essa aula. Lembrando que, se possível, procure um lugar calmo, um lugar quieto, o seu escritório, o quarto, ou algum lugar onde tenha um trânsito de pessoas pequeno, para que você possa se concentrar melhor e pegar melhor esse conteúdo, tá? Não esqueça que as nossas aulas desse curso, todas elas têm um material didático em PDF para você baixar, para você poder ir acompanhando as aulas e fazendo as suas anotações. Então é importante que sempre quando a gente vai estudar ter alguma aula, fazer algum curso, é necessário que a gente faça as nossas anotações, porque isso ajuda melhor a gente a fixar esse conteúdo, tá bom? Então vamos iniciar nossa oração para que a gente possa iniciar mais uma aula, tá? Onde nós vamos falar sobre os 4 seres viventes. Eterno, graças te damos, Pai, nesse momento que nós nos dispomos para ouvir a Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, para mergulhar nesse rio. Eterno, nós te pedimos que Teu Espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento venha abrir a nossa mente como um recipiente para que possamos colher a água que desce do alto, venha sobre nós nesse momento. Que essa palavra seja gravada na tábua do nosso coração, para que a gente não venha pecar contra Ti. Eterno, toda distração seja quebrada, toda fortaleza na mente seja quebrada, tudo aquilo que é impedir de aprender, impedir, Pai, de guardar e de gravar a Tua palavra e os conceitos da Tua sabedoria, Pai, que sejam quebrados, Pai, mas que o Seu Espírito venha testificar dentro de nós que essa palavra, ela vem do alto, que essa palavra vem de Ti. Graças te damos por tudo, no nome do Teu Filho Yeshua. Amém e amém. No livro do Êxodo, no capítulo 25, no verso 8, está escrito assim: E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Os sábios de Israel, eles reparam alguma coisa interessante nesse texto. E é isso que eu quero compartilhar com você agora. O texto diz para que eu habite no meio deles. Mas, para os sábios de Israel, isso vai um pouco além de Deus ter o desejo de habitar no meio das tribos de Israel. Lembrando para você que o tabernáculo, ele ficava sempre no centro, tá? Do acampamento de Israel. E as tribos ficavam acampadas ao redor do tabernáculo. Sendo 12 tribos, eram 3 tribos em cada um dos 4 lados do tabernáculo. E que os sábios de Israel dizem sobre Deus querer habitar no meio deles, que não somente a presença de Deus, a Shekhinah, habitaria no tabernáculo, no centro das 12 tribos de Israel, mas que o desejo final de Deus era habitar dentro de cada indivíduo. O desejo de Deus, na verdade, é habitar dentro de mim e dentro de você. É isso que o Eterno deseja. E Deus diz bem claro que Ele vai habitar. Ele diz que eles tinham que construir um santuário, em hebraico Mikdash, que é a junção de 2 palavras hebraicas, Makom e Kodesh. Makom quer dizer lugar, e Kodesh quer dizer santo, de onde vem Kadosh. Então, o que era um santuário? Era um lugar santo, um lugar de santidade. Ou seja, para que Deus venha habitar, como ele diz, para que eu habite, a finalidade de ter um lugar santo é um lugar onde Deus possa se assentar, onde Ele possa entrar, onde Ele possa residir. Então ele diz, para que eu habite no meio deles, me façam um santuário. Ou seja, o lugar que Deus procura habitar é um lugar que haja santidade, um lugar que haja pureza. Ou seja, para que Deus habite, Ele requer alguns requisitos. Desculpa a redundância, mas Ele pede que haja
que seja cumprido alguns requisitos, algumas coisas que para ele são muito importantes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 16, ele diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então a gente vê que o Novo Testamento encontra sua base no Antigo Testamento, ou melhor, na primeira aliança. Então o apóstolo Paulo faz aqui um midrash, tá? Ele faz uma ligação, uma conexão com o tabernáculo, sendo o tabernáculo uma espécie de modelo do corpo humano, onde Deus, na verdade, deseja habitar, é dentro do ser humano. O que seria, então, dentro da perspectiva de Deus, necessário para que ele viesse habitar dentro de uma pessoa? O que é necessário? Quais são os requisitos para que Deus possa habitar dentro de uma pessoa? E antes, nós vamos entender, primeiro, será que Deus realmente habita dentro de mim? E 2, o que é necessário para que Deus habite dentro de mim? Uma das coisas que nós podemos comparar Deus e o ser humano é um dos atributos que a gente costuma chamar de seletividade. Você com certeza não anda com qualquer tipo de pessoa. Para que uma pessoa ande com você ou para que você ande com uma pessoa, é necessário que haja uma comunhão de valores. Por exemplo, uma pessoa pode dizer assim: eu não ando com pessoas mentirosas, eu não ando com pessoas caloteiras, eu não ando com pessoas falsas, eu não gosto de gente falsa, eu não ando com esse tipo de pessoa, eu não dou acesso a esse tipo de pessoas à minha casa e também não costumo andar e na casa dessas pessoas. Por quê? Porque elas vão me contaminar. Deus e nós, nesse aspecto, não é muito diferente. Assim como nós fazemos determinadas exigências para que a gente possa andar com alguém e esse alguém possa andar conosco, Deus também faz exigências para que ele possa habitar na vida de uma pessoa. Em Deuteronômio 28:10 está escrito: e todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O que significa que o nome de Deus será invocado sobre ti, ou que as pessoas da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor. No hebraico ali, na verdade, é que o nome do Senhor é invocado sobre uma pessoa, ou está sobre uma pessoa. Um pequeno adendo aqui é que a gente vai ler no livro de Apocalipse e a gente vai ver que algumas pessoas são seladas com o nome de Deus escrito sobre a sua testa. Está conectado a essa passagem, tá? Então a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema um pouco mais para frente. Então vamos voltar aqui. O nome de uma pessoa na Bíblia está ligado ao seu caráter, está ligado à sua essência. A palavra nome em hebraico é Shem, e essa palavra ela vem da mesma raiz da palavra Neshama, que é a parte imaterial da pessoa, sua essência interior, o seu espírito ou a sua alma também, de uma maneira genérica. Quando a gente fala então que o nome do Senhor está sobre uma pessoa, quer dizer que a sua própria essência, o seu caráter interior, os seus atributos internos estão plasmados sobre uma pessoa e estão selados sobre a sua testa. E é isso que as nações veem e passam a temer uma pessoa. Quando o Eterno faz Adão, lá em Gênesis capítulo 1, diz que ele faz o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Quando o Eterno está moldando esse boneco de barro que nós chamamos de Adão, a Bíblia vai dizer que o Eterno sopra na sua narina o fôlego de vida. Fôlego de vida em hebraico, Nishmat Chaim. O que é Nishmat Chaim? Fôlego. Lembra que eu acabei de falar sobre a Neshama, que é um dos níveis da alma, tá? Então, quando o Eterno sopra, ele sopra a sua parte interna, a sua essência no homem. Então, aquilo que era apenas um corpo passa a ser alma vivente, Nefesh Hayah, ou seja, o encontro da essência interna de Deus com a materialidade do homem cria a alma, ou seja, imagem é a parte externa e a semelhança são os atributos internos, o caráter do homem, como o amor, a misericórdia, a justiça, a bondade. Então, o homem é por fora a sua imagem e por dentro a sua semelhança, ou seja, a sua Neshama.
Que segredos podem estar escondidos dentro dessa revelação? E é isso que nós vamos ver agora. O texto diz: todos os povos da terra verão e terão terror ou pavor de ti. Em todos os textos citados acima, aqueles que carregam o nome do Eterno, o nome do Eterno que está escrito é um nome de 4 letras, que é formado pelas letras Yud, Re, Vav e Rei, que é chamado de tetragrama, ou na cultura judaica, Shem HaMeforash. Shem é nome, HaMeforash é impronunciável ou indizível. Agora, a Torá diz que sobre o sacerdote, sobre a figura do sacerdote, ele carregava um turbante, ou algumas traduções trazem o termo mitra. E nesse turbante havia uma placa de ouro fino, batido, escrito Santidade ao Senhor. E o termo Senhor ali que está escrito, novamente é o tetragrama. Lembrando que o Eterno tem vários nomes e vários títulos, mas nessas passagens que eu estou citando especificamente, não estão o nome Elohim, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus ali é o termo Elohim, tá? Os cabalistas pronunciam Elohim. Aqui nessas passagens, o nome que está escrito é o Yud, Rei, Vav e Rei, o nome impronunciável de Deus. E a passagem onde fala que o nome de Deus estava escrito Santidade ao Senhor na testa do sacerdote está em Êxodo, no capítulo 28, versículo 36. Em outra passagem, em 2 Samuel, capítulo 6, verso 2, está escrito o seguinte: E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Olha que interessante que, assim como o livro de Deuteronômio fala que o nome do Eterno é invocado sobre as pessoas, aqui nessa passagem que nós lemos em Samuel, está dizendo que o nome de Deus também era invocado sobre a arca da aliança, onde Deus se assenta entre 2 querubins. Aqui nós vemos um conceito muito interessante, que é o conceito de trono. E o que acontecia na arca sagrada? A arca sagrada, ou a arca da aliança, ou a arca do pacto, ou a arca também do testemunho, ela simbolizava o quê? A presença de Deus. Mais profundamente, a arca nada mais era do que o próprio trono de Deus na terra, simbolizado através daquele objeto. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, e vou te dar um tempo para você responder: o que acontecia sobre a arca da aliança? O que acontecia ali entre os querubins? Ali era o local da manifestação do Eterno, porque era ali onde Deus falava ao sumo sacerdote. Então aquele lugar era, na verdade, um lugar onde Deus se assentava para pronunciar a palavra, para revelar a sua vontade, para anunciar a sua vontade ao sumo sacerdote, que tinha então a incumbência de transmitir essa vontade ao povo. A tampa da Arca da Aliança, onde estavam os querubins, é chamado na Bíblia de propiciatório, em hebraico kaporet, e daí que vem a raiz de Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia da cobertura, porque aquela tampa ela cobria a arca. Mas no Targum, tá, que nada mais é do que um comentário bíblico muito antigo, esses comentários bíblicos eles datam de 600 anos antes de Cristo. Eles foram feitos quando Israel estava no cativeiro da Babilônia. E ele reflete, e esses comentários, os Targumim, que é o plural de Targum, eles refletem como os antigos hebreus entendiam as passagens bíblicas, como eles compreendiam aquelas passagens. E o Targum chama a Arca da Aliança de nada mais, nada menos de trono de misericórdia. Temos então o conceito de trono ligado, conectado à Arca da Aliança, que nada mais é do que o local onde Deus se assenta. Mas lembrando
que esse não é um conceito literal. É lógico que Deus não sentava em cima da arca, tá bom? Então, tenha em mente que a Bíblia usa de analogias a fim de trazer e revelar a profundidade daquilo que o escritor, aquilo que Deus quer revelar através do texto sagrado. Se assentar em hebraico é o termo yashav, de onde vem Shabbat. E significa não somente se assentar, mas significa também contemplar e significa também habitar. Agora, uma coisa que é interessante é que nenhum trono nunca está vazio. E assim como Deus se assentava sobre a arca, Deus também quer se assentar, ou seja, Ele quer habitar a sua presença em nós. E se Deus não habitar em nós, com certeza outra entidade vai habitar. E é por isso que nós temos que fazer tudo para que Deus esteja sobre nós. E é por isso que o apóstolo diz que não deixe lugar ao diabo, ou seja, nós somos um trono. E se não dermos lugar para que Deus habite, o diabo com certeza vai tomar esse lugar para si e vai habitar. Vemos que as Escrituras apontam diversos conceitos que Deus apresenta para que Ele possa habitar. Yeshua também falou sobre esse assunto. Em Mateus, no capítulo 12, veja o que ele fala. Quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, quando ele abandona o seu trono, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, o adversário, na verdade, anda em derredor, ele tenta formas de se assentar, de habitar dentro do homem. E é interessante que, na passagem de Mateus, no capítulo 12, do verso 43 em diante, a casa não está suja, não está bagunçada. Muito pelo contrário, Yeshua descreve essa casa como limpa e adornada, ou seja, enfeitada, mobiliada e preparada. Só que a única coisa que Yeshua não mostra é a casa estando habitada. É uma casa limpa, porém está vazia. Não adianta simplesmente nós buscarmos estar limpos. Na verdade, nós temos que buscar estar limpos e fazer de nós uma habitação, uma morada para Deus, uma morada para o eterno. Por isso, nossa casa tem que estar limpa e adornada e habitada. Nós devemos buscar sempre estar cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que não haja lugar em nossa vida para que o mal possa entrar e habitar. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 1, no verso 10, nós vemos o seguinte: e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita a todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham rosto de águia todos os 4. Aqui o profeta Ezequiel relata a sua visão, o que ele viu, ou que ele transmitiu esses elementos a fim de que o leitor pudesse compreender. Já no capítulo 10 das suas visões, nós vemos ali o conceito de Kiser HaKavod, ou trono de glória em hebraico. Esse conceito é largamente difundido, estudado e conhecido na tradição judaica. O texto do capítulo 10, versículo 1, diz o seguinte: e depois olhei, e eis que no firmamento estava por cima da cabeça dos querubins. Apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. No capítulo 1, Ezequiel relata apenas os 4 seres viventes. Já no capítulo 10, ele relata que acima desses 4 seres viventes existia um trono aos quais esses 4 seres viventes suportavam ou sustentavam de pé. E aqui nós conseguimos enxergar novamente um conceito, e eu peço que
que você grave esse conceito. 1 sobre 4. Nós temos 4 seres viventes com um ser assentado sobre o trono acima desses 4 seres viventes. Nós vamos falar bastante sobre esse conceito a partir de agora. Então, anote aí esse conceito que ele é muito importante. Uma coisa muito interessante de a gente frisar nesse momento é que no capítulo 1, verso 16, Ezequiel descreve esses seres e no capítulo 1, verso 9, ele descreve que esse trono também tinha rodas, ou seja, esse trono ele se movia em várias direções. E na verdade nós vemos que esse trono, na verdade não é um trono, mas nada mais é do que uma carruagem, porque esse trono ele era móvel, ele se movimentava. E é isso que o Eterno requer de nós, que nós não sejamos apenas um trono estático, mas que sejamos uma carruagem. Nós podemos levar a presença de Deus aos 4 cantos da terra. Onde nós estivermos, nós devemos manifestar a sua glória, trazer a sua palavra. E às vezes isso não requer que a gente fique pregando ou falando de Deus o tempo inteiro, mas através da nossa Neshama, através do nome dele que está sobre nós, demonstrando não somente uma imagem, através das roupas, mas também a semelhança, através de um caráter transformado, através de um comportamento que são a manifestação dos atributos internos do próprio Deus dentro de nós. Porque as pessoas não leem a Bíblia, mas nós somos a Bíblia que as pessoas querem ler. Então, nossa conduta revela quem está assentado sobre nós. E de acordo com a sabedoria antiga de Israel, Deus tem 4 requisitos necessários para que ele possa habitar dentro de nós. Assim como um trono possui 4 pés, assim como o que sustentava o trono de Deus, a Merkavá, a carruagem celestial, eram 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes tinham 4 faces. Assim, Deus requer de nós também 4 atributos básicos para que a presença de Deus habite sobre nós. O Talmud, no Tratado Nedarim, diz o seguinte: 4 coisas requer o Eterno de nós para que a presença dele habite sobre nós. 1, que o homem seja sábio. 2, que o homem seja forte. 3, e esse é o mais polêmico, que o homem seja rico. E o 4, que o homem seja humilde. É fácil compreender que Deus requer que um homem seja forte para que a presença dele habite sobre nós. É fácil entender que Deus requer que o homem seja sábio. Mas e ser rico? O que será que Deus está querendo dizer com o requisito de que o homem deve ser rico para que a presença dele habite? E é isso que nós vamos ver a partir de agora. O Rabino Ben Zomar, num livro chamado Pirkei Avot, conhecido como Ética dos Pais, ele fala sobre isso. Ele escaneia esses conceitos e ele torna eles mais claros. E ele traz uma pergunta sobre cada um desses atributos. E a primeira pergunta que ele traz é a seguinte: Vezuli Hacham, em hebraico, quem é sábio? Bom, dentro da nossa definição, sábio é uma pessoa que sabe muito de Bíblia ou que é muito inteligente, que sabe muitas coisas. Essa é a nossa definição sobre uma pessoa ser sábia. Mas, na definição do Rabino Ben Zomar, quem é sábio? Sábio é aquele que aprende de todo homem. E essa resposta do Rabino Ben Zomar vem quebrando alguns paradigmas que nós trazemos. Como sábio é aquele que não precisa ouvir ninguém porque ele já sabe tudo. Mas, na verdade, sábio é aquele que está disposto a aprender, a ouvir de qualquer pessoa. Segundo, quem é forte? Na nossa definição, forte é aquele cara que bate em todo mundo, que todo mundo tem medo, ou uma pessoa que é muito musculosa. Mas a definição de forte, dentro da sabedoria antiga, forte é aquele que vence as suas paixões. Salomão, no capítulo 16, verso 32 de Provérbios, ele dá uma definição muito semelhante a essa. Ele diz: melhor é o sofredor do que o valente, e o que governa o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então vemos aí que a definição de força, aquele que vence a si mesmo, esse sim é considerado forte. Então essas definições
elas vêm para quebrar alguns pensamentos da nossa mente. Por exemplo, eu não sou sábio por quê? Porque eu não conheço muito, eu não sei muito, eu não sei hebraico, ou eu não entendo muito disso ou daquilo. Eu não sou forte porque eu não tenho muito músculo, eu não sei lutar, eu não bato nas pessoas. Mas, na verdade, a sabedoria e a força está muito mais conectado a atributos espirituais do que aos conceitos que nós carregamos daquilo que nós aprendemos no mundo. E aí nós vemos novamente o conceito de que andar na contramão do mundo é mais forte do que aquilo que nós imaginamos. Então, uma pessoa pode falar o seguinte: esses 4 atributos estão longe demais de mim, então a presença de Deus não habita em mim. Então nós entendemos uma coisa que é muito interessante. Eu não tenho muito conhecimento, então eu não sou sábio, a presença de Deus não está em mim. Eu não sou forte, eu não domino as pessoas, não conquisto, eu não sei brigar, eu não sei lutar, eu não tenho muito músculo, então eu não sou forte, Deus não habita em mim. Mas na verdade é o contrário. A definição aqui de força é aquele que vence as suas paixões. Esse termo paixão está ligado ao Yetzer Hará. Yetzer Hará significa inclinação para o mal. Nada mais é do que o nosso desejo carnal. Então uma pessoa que vem sobre ela o desejo de roubar, o desejo de falar mal de outras pessoas, ela consegue refrear esse desejo, refrear essa inclinação. Essa pessoa sim é forte. Então essa pessoa, ela se torna meritória da presença divina sobre ela. Essa pessoa, ela faz jus a receber a glória do Eterno sobre ela. Então forte é aquele que domina a sua inclinação para o mal, ou seja, forte é aquele que vence o seu desejo de pecar, o seu desejo de falar mal dos outros, de roubar, de olhar para mulheres na rua, para homens na rua, de cobiçar aquilo que não é seu. Essa pessoa, de acordo com a sabedoria antiga, é uma pessoa forte. Então, nós vemos que a santidade está ligada a essa força, a força do autocontrole, do domínio próprio, de vencer as suas paixões, vencer a sua inclinação para o mal, a sua negatividade. Os sábios de Israel dizem que uma pessoa fraca não pode receber sobre si a presença divina. Vamos lembrar um caso na Bíblia em que Deus ordena que o profeta Samuel vá até a casa de Jessé para ungir um novo rei de Israel que ia substituir o rei Saul, porque ele estava errando demais. E quando chega na casa de Jessé, aparecem vários filhos, e principalmente o primeiro, que era mais forte, mais bonito, e Jessé apresenta o seu filho, e o profeta Samuel diz: com certeza Deus escolheu esse para ser rei por causa do seu porte físico. E a presença de Deus diz para o profeta Samuel: não é esse. Esse homem não estava pronto para ser rei de Israel. Os sábios de Israel dizem que no momento que Aminadab, que foi o primeiro irmão de Davi que aparece diante do profeta Samuel, aparece, o Eterno diz assim: não é ele, porque ele é uma pessoa fraca, uma pessoa irada. E um rei não pode ser uma pessoa precipitada e irada, porque se alguém não se prostrar diante do rei ou falar alguma coisa, o rei manda matar logo. Então esse homem, ele está desqualificado para ser rei sobre Israel. O terceiro requisito é o mais polêmico de todos. Quem é rico? Na nossa definição, rico é Ike Batista, Bill Gates, o Elon Musk, que agora está sendo assunto na internet. Essa é a definição nossa sobre quem é um homem rico. Quando o Rabino Ben Zomar, coloca essa discussão na roda, um dos rabinos presentes disse: rico é o homem que tem uma fazenda com 100 empregados. O outro diz: rico é aquele que possui uma boa esposa. Mas Ben Zomar diz o seguinte: rico é aquele que está satisfeito com a sua porção. Rico é aquele que está satisfeito com o que tem. E que porção é essa? A sua porção é aquilo que Deus te deu. Entenda que isso não tem a ver com comodismo, isso não tem a ver com preguiça, mas isso tem a ver com você contemplar e agradecer a Deus pelo que você recebeu até agora. Esse é o conceito de ser rico. Porque uma pessoa que não é satisfeita com aquilo que recebe da parte de Deus é uma pessoa que vive sempre insatisfeita, vive sempre reclamando e murmurando daquilo que não tem. E, consequentemente, isso vai levar essa pessoa a uma vida de cobiça e de inveja daquilo que as outras pessoas têm que ela não tem ainda. É aquele
ditado que nós sempre dizemos que a grama do vizinho é sempre mais verde. Essa pessoa que não é rica, não aprendeu a agradecer, a ser grata pelo que ela tem, ela vai sempre invejar aquilo que é dos outros, vai sempre se comparar e sempre vai questionar, porque todo mundo tem tudo e eu não tenho nada. Ainda que isso não seja nem uma realidade, mas a mente dela vai criar sempre essa forma de comparação, o sentimento de ausência, o sentimento de que ela não tem e todo mundo tem. E por isso, sempre costumo dizer que o ingrato é o mais pobre de todas as pessoas. Já o grato, ele é rico, mesmo que ele não tenha tanta coisa. E por isso, o apóstolo Paulo diz: sei ter fartura e sei padecer necessidade, pois em todas as coisas estou instruído. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, verso 10 ao 14. E novamente o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Ou seja, o apóstolo Paulo era o homem mais rico da Bíblia. O quarto requisito é: quem é humilde ou quem é honrado? Aquele que honra os outros. Uma das formas de você reconhecer a humildade é reconhecer o outro, reconhecer que o outro é melhor, que o outro tem talentos, habilidades, dons que você não tem. Então, uma pessoa que não é humilde, ela é incapaz de reconhecer o outro. Uma pessoa que é humilde, ela não está buscando ser reconhecida, ela não está buscando holofotes, ela está simplesmente buscando fazer o que ela tem que fazer, sabendo que o reconhecimento, a honra, são consequências de um trabalho. O Rabino Ben Zomar diz que humilde é aquele que aprende de todo homem, e o termo usado para homem em hebraico nessa passagem do Pirkei Avot é a palavra Adam, que quer dizer barro. E por que ele usa esse termo Adam, barro, e não usa outros termos em hebraico para homem, como Ish, por exemplo, Enosh, que são termos usados para homem até nas escrituras sagradas no idioma hebraico. Ele usa Adam porque tanto para aprender quanto para ensinar, uma pessoa precisa ser como o barro, precisa ser humilde como o barro. E por quê? Porque quando a gente aprende, se conecta ou aprende a Torá de uma pessoa que não é Adam, que não é barro, a Torá que sai dela, a unção que sai dela, sai defeituosa. Por quê? Porque o que vem de Deus é perfeito, mas o ser humano foi escolhido por Deus para ser um canal. Então, assim como a água passa e carrega a sujeira, tudo aquilo que está defeituoso dentro de uma pessoa é trazido de dentro dela para as pessoas que bebem dessa água espiritual. Lembrando que um dos símbolos da sabedoria da Torá é água. Então essa água passa por um canal defeituoso, ela vai carregando também a impureza. E aquele que bebe, que consome esse ensino, ele consome uma água que não é pura, não é própria para consumo. E é por isso que o termo usado é todo Adam, aquele que aprende de todo homem. Por quê? Porque o sábio é aquele que aprende de quem é humilde. E o sábio também é uma pessoa humilde. Ela não busca a ascensão, ela não busca elevar o seu próprio nome, não busca aparecer. Humildes são pessoas que não buscam honra para si, não buscam ascensão. O papel do homem humilde é levar as pessoas a Deus, a conhecer o Mashiach e não conhecer o seu próprio nome. Se a gente prestar atenção, todos nós sabemos que Paulo era rabino. Por tudo que ele fala, por tudo que ele desempenha, os historiadores confirmam isso. Mas em momento nenhum ele diz isso em nenhuma de suas cartas. Pelo contrário, na maioria das suas cartas ele diz que era apenas um servo do Messias, um servo do Mashiach. O apóstolo João, em Apocalipse, um dos livros mais poderosos que tem na Bíblia, ele diz lá no capítulo 1, eu, João, irmão vosso e companheiro vosso, na tribulação, preso por causa do testemunho e da palavra de Jesus. Ou seja, em momento nenhum ele diz de alguma forma que ele era um apóstolo, que ele exalta o seu próprio nome, mas ele faz questão em enfatizar que ele era apenas um servo. A despeito do quanto uma pessoa sabe ou pensa que sabe da palavra de Deus, sabe que sempre tem muito a aprender, porque diferente da sabedoria secular,
A sabedoria espiritual, a sabedoria da Torá, ela é infinita. Quanto mais nós estudamos, mais nós reconhecemos que menos sabemos. E é por isso que os sábios de Israel dizem que se uma pessoa lê uma passagem, ela diz que entendeu perfeitamente o que o texto está querendo dizer, essa pessoa, na verdade, não entendeu nada. Porque como a sabedoria espiritual, que ela é infinita, que é a mente do próprio Deus, vai caber dentro da mente de um homem que é finita. Logo, quando nós dizemos que entendemos alguma coisa, na realidade, nós não entendemos absolutamente nada. Porque, na verdade, cada dia nós aprendemos apenas um copo d'água em vista de todo um oceano que é a sabedoria do Eterno. Dessa forma, o correto é a gente se empenhar a cada dia em aprender mais um pouco da Torá. Por quê? Porque essa sabedoria ela é infinita e cada dia nós devemos beber um pouquinho das águas dessa fonte. E por isso, ao ler um texto sagrado, ao acessar uma sabedoria, nós devemos ter temor e reverência. E encarar isso como se fosse a primeira vez. Porque esse é o verdadeiro sentido da palavra discípulo em hebraico, que é Talmid. Talmid significa aquele que aprende sempre, ou aquele que está sempre aprendendo. Ou seja, para sermos discípulos do Messias, devemos ser humildes. Aprendendo com humildade, aprendendo de pessoas humildes e sendo humilde diante da revelação, procurando aprender um pouco mais a cada dia. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa comunidade, que estamos fazendo aqui nesse curso. O Rabino Yosef Rosen de Rogatchow falou uma frase muito impactante, eu quero compartilhar com você nesse momento. Ele disse o seguinte: quando oro, estou falando com Deus. Quando estudo a Torá, Deus está falando comigo. Isso é muito interessante. O Rabino Shalom Arush, ele diz que uma pessoa deve estudar não para seu próprio proveito, mas sim com o intuito, com a finalidade de se conectar diretamente com Deus. E quando uma pessoa faz isso, ela alcança o sucesso nessa finalidade de se conectar com Deus. Os escritores, os cabalistas judeus, eles têm um costume muito interessante na antiguidade, que quando eles escreviam alguma obra, algum livro, algum estudo, eles não assinavam o próprio nome, a fim de não receber o crédito das pessoas ao lerem aquele entendimento. Porque eles, na verdade, eram tão humildes que não queriam que o nome deles recebesse um mérito por aquilo que eles estavam fazendo. Eles não queriam fazer propaganda com o próprio nome em cima da sabedoria da revelação da Torá. E os melhores exemplos de quando isso ocorreu são os livros de Enoque, o primeiro, o segundo e terceiro livros, e o livro Sefer Yetzirah, que é atribuído a Abraão, mas na verdade ninguém sabe de fato quem foi que escreveu nenhuma dessas obras. A finalidade da liderança, a finalidade da sabedoria, do conhecimento da Torá, não é de maneira alguma promover a pessoa, não é se mostrar, mas se conectar a Deus, servir a comunidade através dos seus dons. O Talmud, no Tratado Nedarim 62a, diz uma coisa muito interessante. Não estude para que te chamem de rabino, para que você dê aulas e ensine as pessoas. Estude para se conectar a Deus, que é quem, afinal das contas, vai te honrar. Nesse mesmo livro, Pirkei Avot, no capítulo 1, no versículo 3, está escrito o seguinte: não sejam como os servos que servem o seu Senhor somente por benefício. Sirvam a Deus por amor, sem buscar recompensas. No capítulo 20, no verso 46 do livro de Lucas, Jesus adverte aos seus discípulos de não buscarem honrarias, de não buscar se destacar pelas suas roupas, não buscar se destacar pelos primeiros lugares nas sinagogas e nem pelos primeiros lugares nos banquetes. Preste bem atenção que Yeshua não está falando de modo nenhum sobre você ser honrado ser um pecado. Não está falando sobre isso, mas sobre viver a sua vida em busca dessas coisas. A honra deve vir do céu e não deve ser buscada como uma meta de vida, como um objetivo de vida, como vemos acontecer em todo o tempo no sistema religioso. E por isso o Messias diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Isso não tem a ver com você permitir que as pessoas te pisem, mas tem a ver com que você mesmo se coloque no seu lugar
porque no tempo certo, Deus com certeza vai te exaltar e vai te colocar no lugar de honra. No livro de Levítico, no capítulo 1, no verso 1, está escrito assim: e chamou o Senhor a Moisés, em hebraico vai Kra Adonai El Moshe Lemor, e chamou o Eterno a Moisés dizendo. A palavra chamou no texto hebraico original, ele está com a última letra escrita menor, que é a letra Aleph. Em hebraico não existe letra maiúscula nem minúscula, então aparentemente existe um erro no pergaminho. Mas será? Aí existe um código. E Números capítulo 12, verso 3, revela o porquê que essa letra está menor do que as outras letras do texto. A Bíblia diz, ora, Moisés era o homem mais paciente e mais manso de toda a terra. Os sábios de Israel explicam que a letra Aleph, ela representa a humildade de Moisés em ouvir cada pessoa das tribos de Israel. Moisés ouvia Deus, Moisés ouvia a queixa do povo o tempo inteiro, porque isso está ligado ao atributo da humildade, porque uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, ela não ouve, não gosta de ouvir a ninguém. Ela não ouve líder, não ouve esposa, não ouve marido, não ouve absolutamente ninguém. Então, uma das formas da gente reconhecer ou conhecer uma pessoa humilde, de ser uma pessoa humilde, é a gente aprender a ouvir. O apóstolo Paulo nos dá um conselho sobre isso em Filipenses, no capítulo 2, verso 3, onde ele diz o seguinte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Paulo dá um conselho maravilhoso, que tudo que a gente for fazer, a gente deve fazer com humildade ou por humildade. E que a gente deve sempre ouvir as pessoas e considerá-las superiores a nós mesmos. Um exemplo que eu sempre dou para as equipes que eu treino, para as pessoas que eu discipulo. Se você está servindo na casa de oração, por exemplo, e chega um homem que você sabe que é um homem rico, que é um homem poderoso, um juiz, por exemplo, se chega o Pablo Marçal na portaria da igreja e você está de porteiro, como você vai cumprimentar e como você vai saudar ele? Se chega um ministro de Estado, o prefeito da sua cidade, o governador da sua cidade, como você vai recebê-lo na porta da sua igreja? Agora, se chega um morador de rua, se chega uma pessoa que você sabe que não tem dinheiro nem para comprar um carro, como você vai receber essa pessoa? O apóstolo Paulo nos dá um conselho muito importante sobre a humildade, que nós devemos enxergar todas as pessoas como superiores a nós mesmos, porque a humildade está ligado a ouvir, está ligado também ao valor que nós damos ao outro e principalmente ao serviço que nós prestamos a outra pessoa. Então, que o Eterno te abençoe, que o Eterno te agracie e que o Eterno nos ajude a sermos sábios, fortes, ricos e humildes, buscando sempre honrar o nosso próximo. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Até a próxima aula.